Uma pesquisa da Gallup mostrou que de 7 pessoas que trabalham, 6 estão ativamente desengajadas do trabalho. E isso mostra que tem alguma coisa de muito errado com a maneira como a gente trabalha hoje em dia. A verdade é que a maior parte das pessoas é miserável nos seus respectivos trabalhos. E foi por isso que 2 dinamarqueses começaram a se perguntar se existem empresas diferentes, empresas que fazem com que as pessoas cheguem para trabalhar com mais vontade, com mais prazer e que fogem dessa regra de todo mundo que não gosta do trabalho que faz. E foi assim que nasceu o Corporate Rebels, ou numa tradução livre, Rebeldes Corporativos. Um livro que compila algumas das práticas mais pioneiras de empresas incríveis no planeta que conseguem despertar o amor nas pessoas que estão ali trabalhando. E ali dentro eles têm alguns pilares que ele mostra que são quebras radicais com os modelos de trabalho tradicional. E o primeiro deles é em relação a propósito. Nas várias empresas que eles estudaram, eles perceberam que elas tinham um propósito muito marcado. As empresas existiam muito além de ganhar dinheiro. E esse propósito fazia com que as pessoas tivessem uma conexão com o trabalho que é muito além da recompensa do dinheiro e da tarefa e de tudo mais. E existem 5 níveis básicos, não só nessa categoria, como todas as outras, de como que você consegue fazer esse negócio funcionar. A primeira delas é ter um propósito ousado. O propósito tem que ser alguma coisa que mexe com as pessoas, não ser alguma coisa simples ou pequena. Os propósitos dessas empresas eles sempre eram muito poderosos, muito audaciosos e que tocavam as pessoas fundo. O segundo passo é compartilhar com todo mundo. Não adianta você ter um propósito ousado se esse propósito fica guardado dentro da gaveta ou se isso não se manifesta no dia a dia da organização. É importante que isso seja extremamente compartilhado com todo mundo. Número 3, contratar de acordo com a cultura. Muita gente contrata de acordo com as habilidades, não nessas organizações. Nessas organizações, cultura vem em primeiro lugar. A habilidade se desenvolve. Fazer as pessoas se importar com aquela causa é uma coisa que eles reconhecem que não dá para fazer. Número 4, mensurar o impacto. O impacto ele tem que ir além do simplesmente a gente se importa com as coisas. Não. Eles tentam buscar tanto quanto possível métricas que vão mostrar que eles estão avançando nesse propósito, por mais difícil e confuso que isso seja. E finalmente, o dinheiro precisa ser gasto de acordo. Não adianta você ter um propósito lindo e maravilhoso no papel, se na hora do vamos ver, no primeiro revés financeiro que você tiver, você jogar tudo por água abaixo porque o dinheiro vem em primeiro lugar. As pessoas não são trouxas, todo mundo entende se você coloca o dinheiro na frente do propósito. O segundo ponto é a hierarquia. E aqui a gente vai ver um grande problema, porque nós não temos muitas referências de empresas que não são hierárquicas. Tipo, dá para ser de outro jeito? E a resposta é sim. O primeiro nível básico disso aqui são as pirâmides invertidas. Então, ao invés de você ter a ideia de que as pessoas mais brilhantes, inteligentes e competentes estão no topo da pirâmide, é o contrário. As pessoas mais competentes e capacitadas para tomar decisões de negócio são as pessoas que estão na linha de frente, porque elas têm maior contato com os clientes e por isso elas têm mais informação e capacidade decisória do que quem está longe da operação. O segundo nível entra nos times autônomos dentro da pirâmide, em que você já começa a romper ainda mais com a hierarquia, permitindo que as pessoas atuem da maneira que elas julgam mais apropriadas. O que pode parecer loucura, mas faz muito sentido quando você pensa que você contratou uma pessoa porque, em tese, ela é a pessoa mais capacitada para resolver aquele negócio. Se você contratou uma pessoa menos capacitada que você, isso não parece fazer muito sentido. É melhor você fazer você mesmo. Então, assim, se você tem pessoas muito bem capacitadas na sua equipe, é melhor deixar elas resolver o problema do que você tentar centralizar tudo numa pessoa só. Depois disso, a gente vai ter um nível de times autônomos numa pirâmide achatada, com o menor nível de hierarquia possível, em que você vai ter 2, 3 níveis, se possível, mas a ideia, ao invés de você ter 8, 9, 10, como muitas empresas por aí, você vai diminuir tanto quanto possível. O quarto nível são as redes de times, que são times autônomos entre si, cada um operando da maneira que julga apropriada, com sem nível hierárquico nenhum ou talvez um nível só. Um exemplo maravilhoso disso é a Buzzword, que é talvez a maior empresa de home care do planeta, com 15 mil funcionários e um escritório central de 50 pessoas. E finalmente a gente chega no último nível mais radical, que são as redes de mini empresas, que tem como exemplo emblemático a Haier, que é uma empresa chinesa com 70 mil funcionários e cerca de 4 mil mini empresas ali dentro, cada qual com um desenvolvimento próprio de produto
e que opera de maneira extremamente autônoma em relação umas às outras, mas que no todo compõe uma grande empresa. Terceiro elemento, liderança. A liderança em organizações pioneiras é bastante diferente. Em primeiro lugar, porque eles tomam muito cuidado com os salários mais altos. Os líderes, eles tendem a puxar muito a decisão e às vezes não só de maneira diretiva, mas às vezes até porque eles têm um peso dentro da equipe que é diferente. Então, tome muito cuidado com esse tipo de situação. Fase 2, destrua os símbolos de poder. Escritórios, cadeiras, todo esse tipo de coisa faz com que haja um distanciamento e uma concentração da decisão ali em cima. Isso, em geral, tende a ter péssimos efeitos no longo prazo. Fase 3, avaliação dos gestores. Em organizações pioneiras, os chefes são avaliados e não o contrário. O que pode parecer muito maluco, mas é a ideia de que esses gestores precisam servir ao time e não o contrário. Fase 4, encontre novas formas de crescer. Nem sempre a pessoa quer virar chefe. Às vezes ela é uma excelente técnica, ela não quer ser uma excelente gestora. Às vezes ela vai ser uma péssima gestora. Então, as empresas pioneiras encontram maneiras de pessoas que têm uma habilidade técnica muito boa, mas não necessariamente uma habilidade gerencial muito boa, consigam crescer e se desenvolver nas suas respectivas carreiras. E por fim, o último nível é escolher o próprio líder. Em muitas organizações pioneiras você vai ter uma abordagem extremamente democrática, em que você vai ter, por exemplo, eleição do presidente, do conselho e coisas desse tipo, pelos próprios funcionários. E se isso te faz ter medo e terror de implantar uma coisa dessa, talvez seja a hora de você repensar um pouco o seu modelo de liderança. O que nos leva ao quarto elemento, que é a previsibilidade. Organizações pioneiras abominam a previsibilidade. Elas compreendem que o mundo é caótico, maluco e que o melhor que você pode fazer é abraçar o caos que existe por aí. Em primeiro lugar, através de experimentação extrema. São empresas que não têm medo de fazer testes e experimentar com diferentes coisas que acontecem no dia a dia. Número 2, acabando com o orçamento anual. Orçamento anual é uma loucura que tenta colocar ordem em uma coisa que não faz sentido. Você tem custos de oportunidade gigantescos quando você tem um orçamento extremamente fixo e não consegue tomar boas decisões porque você já está travado numa decisão de um ano atrás que talvez não faça mais sentido hoje. Número 3, um ambiente seguro para errar. Muitas empresas abominam erros. Se alguém erra, é punido, é mandado embora ou, sei lá, alguma coisa ruim acontece com essa pessoa. Organizações pioneiras criam ambientes em que isso é seguro. Número 4, crowdsourcing. Essas empresas vão buscar maneiras não centralizadas de tomar decisões, como, por exemplo, fazer concursos internos de inovação ou abrir para o mercado, ou seja lá o que for. Eles compreendem que a sabedoria da multidão pode ser uma forma muito interessante de encontrar soluções inovadoras para problemas complexos. E por fim, tempo livre. O Google é famoso por ter um dia na semana livre para as pessoas trabalharem no que elas quiserem. E esse é uma prática extremamente útil se você quer mudar a questão da previsibilidade. O quinto elemento é comando e controle. Organizações pioneiras abominam esse troço. Isso pode ir do nível mais simples, que é permitir que as pessoas façam o design do próprio ambiente, eles decorem, eles mudem a cadeira, ou as cores, ou seja lá o que for. Ou pode ir para níveis mais profundos, como por exemplo, em segundo lugar, trabalhar por resultados e não por esforço. É muito mais fácil você medir as horas de trabalho das pessoas, quanto que elas estão colocando de trabalho, do que você medir o resultado propriamente dito. Mas organizações pioneiras focam nos resultados e não no esforço. Número 3, controles de todo tipo são abolidos. Restrições no computador, do celular, do e-mail, nada disso existe nesse tipo de organização. Número 4, avaliações entre pares. Não é o chefe papai que determina como as coisas têm que ser, ou o que não está bom, ou o que está e o que não está, não é nada disso. Nessas empresas se espera que as pessoas avaliem os seus pares e digam para eles de maneira clara e transparente quando alguma coisa não está funcionando bem. Então, se tem um outro time, alguma coisa está muito disfuncional, é minha responsabilidade como parte dessa empresa dizer para você que alguma coisa não está funcionando como deveria. E finalmente, o quinto elemento, que talvez seja o mais ousado, é o salário autodeterminado.
Então, as pessoas em muitas dessas organizações determinam os próprios salários. E se isso pode parecer uma insanidade, a ideia é que se você trata as pessoas como adultos, as pessoas tendem a se comportar como adultos. Se você trata as pessoas como crianças, as pessoas tendem a se comportar como crianças. Então, se espera que quando você oferece para as pessoas responsabilidade e, claro, a capacidade de olhar para os números e dizer assim, quanto que eu estou contribuindo para esse resultado e o quanto que eu devo ser efetivamente remunerado por isso, as pessoas tendem a se comportar muito melhor do que você pode imaginar. Número 6 são empresas que têm uma autoridade extremamente descentralizada. Tudo isso começa, obviamente, pelo mapeamento das decisões. Onde que as decisões são tomadas? Quem pode decidir o quê? Tudo isso são coisas que começam no primeiro nível. Número 2, distribua as decisões. Por que não permitir que o seu time liberar que eles decidam as coisas como eles acharem mais adequadas? Me leva ao terceiro ponto, que é você destruir mecanismos hierárquicos tanto quanto possível. Muitas empresas pedem que o chefe assine alguma coisa, ou aprove alguma coisa, ou que ele veja alguma coisa, que ele confirme alguma coisa. Destrua tudo isso. Se você for bem sucedido nessa etapa, você pode partir para a próxima, que são as pré-aprovações. Estabeleça certos parâmetros e limites dentro dos quais a sua equipe pode decidir como ela bem entender. Tudo isso vai ajudar com que a autoridade se descentralize muito mais. E finalmente, se você for mais audacioso, você pode ir para a ideia do processo de aconselhamento, que é a ideia de que todas as pessoas têm plena autonomia para decidir o que elas quiserem dentro das organizações, contanto que, antes delas decidirem, elas peçam um conselho para as pessoas que serão afetadas por essa decisão. Então, se eu vou tomar uma decisão que vai afetar o time de operações e o time de finanças, eu preciso conversar com eles antes e pedir um conselho sobre a alteração que eu estou querendo fazer. Eu preciso seguir? Não, eu não preciso. Eu tenho plena autonomia para seguir do jeito que eu quiser. Mas lembre-se que uma vez mais, você será responsável pelas decisões que você tomar. Então, é uma forma de você equilibrar a autonomia com a responsabilidade. Número 7, transparência. Organizações pioneiras são extremamente transparentes em relação a praticamente tudo. Obviamente, a comunicação ela é muito transparente entre as pessoas da equipe e entre diversos times ali dentro também. Número 2, a transparência é um padrão organizacional, então o default do negócio, o padrão é tudo é transparente, exceto algumas pequenas coisas. Mas o padrão é que não tem por que esconder das pessoas qualquer tipo de coisa. Número 3, objetivos e performance abertos. As pessoas precisam saber nessas organizações como todo mundo vai, quais são os objetivos de todo mundo, como a performance de todo mundo está indo. Isso é super útil, inclusive, para você conseguir ter clareza do quanto a sua contribuição está sendo útil para contribuição geral daquela empresa. Número 4, finanças abertas. As finanças estarem abertas é um ponto bem chave aqui. Todo mundo tem acesso aos números, as finanças não são um assunto restrito e o quinto nível, você adivinhou, são os salários. Os salários abertos também é uma prática de organizações pioneiras e eu digo mais, se você vê uma razão para não contar para as pessoas quanto o seu time ganha, especialmente os diretores, presidente, conselheiros e afins, provavelmente tem alguma coisa meio errada em relação ao quanto que eles estão ganhando. Do contrário, você não veria problema em deixar todo mundo saber. Então, a transparência, ela também tem esse viés de garantir a lisura e que as coisas estão sendo feitas da maneira que elas deveriam. E o oitavo ponto é a questão da maestria. Organizações pioneiras tendem a colocar muita ênfase no autodesenvolvimento e em permitir que as pessoas manifestem os seus talentos muito mais do que qual é a função que elas têm ali dentro da empresa. Então, isso tudo começa pela identificação dos talentos que tem ali dentro da empresa. Não só quais existem, mas também quais não existem para que a gente consiga contratar o que a gente precisa ou pelo menos desenvolver internamente. Número 2. Autodeterminação de papéis. Se você não está satisfeito com os papéis que você tem, organizações pioneiras permitem que você escolha os papéis que você quer desenvolver ali dentro. Claro, de forma que agregue valor para a organização, mas você tem autonomia para decidir quais são os papéis que você vai absorver e não é o seu chefe que vai dizer para você o que exatamente você tem que fazer. Número 3. Treinamento ilimitado. Você quer fazer um curso, você quer se desenvolver, você tem dinheiro ilimitado para fazer esse negócio. De novo, isso pode parecer maluco e irresponsável, mas se você trata as pessoas como adultos responsáveis, elas se comportam de acordo. Então,
É uma forma de você permitir que as pessoas desenvolvam os talentos e habilidades necessárias para agregar valor na empresa para começo de conversa, que é, uma vez mais, um grande reforço para a maestria. Número 4, eliminação de cargos. Então, em organizações pioneiras, muitas vezes você não vai ter um cargo. As pessoas elas vão estar muito mais relacionadas a papéis. E claro que, inclusive, muitas vezes auxiliadas por mentores que elas mesmas escolhem, seja para desenvolver essas habilidades, seja para ajudar a superar certos desafios específicos. O que me leva ao último ponto, que é a organização puramente baseada em papéis e projetos de maneira fluida. O que é talvez uma das coisas mais interessantes que tem por aí. Porque são organizações que permitem que você evolua com o passar do tempo. Quando um certo papel deixa de fazer sentido para você, você se envolve nos papéis com os quais você tem um envolvimento muito maior, que você consegue agregar mais valor e que é muito mais elástico do que a maneira fixa e rígida que as empresas costumam operar. Isso permite com que a empresa como um todo tenha não só uma adaptabilidade muito grande, conforme as demandas de mercado forem mudando, como também permite que você esteja sempre envolvido com coisas que você tem um envolvimento emocional muito grande, que você vai ter prazer e alegria de fazer. E essas são alguns dos pontos que empresas pioneiras têm de diferente, que pode parecer uma grande loucura para muitas pessoas, mas eu olho para tudo isso com uma grande admiração, com uma grande esperança de que a gente pode sim construir modelos muito diferentes, modelos muito mais interessantes, e modelos em que as pessoas vão ter muito mais prazer de trabalhar. E se você quer entender um pouco mais sobre como isso pode ser construído e executado, tem um vídeo incrível baseado no livro do Frederic Laloux, Reinventando as Organizações, em que ele vai te dizer como você pode construir uma organização desse tipo.